Falamos agora de um dos tumores mais graves e de difícil tratamento, o cancro do ovário. Neste caso, falamos da falta de equidade no acesso ao tratamento, uma realidade que afeta os doentes portugueses em várias doenças oncológicas, em particular nos cancros raros, como é o caso do cancro do ovário. Temos connosco o Dr. Paulo Cortes, oncologista, e Cláudia Fraga, presidente da Associação Movimento Cancro do Ovário e outros cancros ginecológicos. Obrigada a ambos por estarem aqui connosco. Nos casos mais graves e sem perspectiva de cura, existem medicamentos que vão ajudar à sobrevivência dos doentes? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Na realidade, nós cada vez mais conhecemos melhor a biologia do cancro e com isso conseguimos desenhar tratamentos muito eficazes em algumas situações. É verdade, o cancro do ovário é relativamente raro, cerca de 600 casos por ano em Portugal, mas é um dos casos de cancro mais mortíferos. Na realidade, cerca de 400 mulheres por ano vão morrer com cancro do ovário. E, portanto, há alguma investigação que foi feita, nomeadamente em relação às alterações genéticas. Sabemos que fatores de risco para uma mulher ter cancro do ovário, o principal é a idade. O cancro do ovário diagnostica sobretudo em idades a partir dos 55, 65 anos, mais raro idades mais jovens, e depois a seguir, e é muito importante, a questão da hereditariedade. E o facto de ter familiares diretos, uma irmã, uma mãe com cancro do ovário, mas também com cancro da mama ou cancro coloretal, pode fazer com que haja a necessidade de pesquisa. Essas pessoas deverão ter, peço desculpa, uma vigilância desde muito cedo. Antes disso, tem que fazer uma pesquisa, hoje em dia é fundamental, familiares de doentes com cancro do ovário ou as próprias pessoas que têm um diagnóstico de cancro do ovário, fazer aquilo que nós chamamos um diagnóstico hereditário, uma consulta de genética e uma determinação para perceber se há ou não alterações num genes que nós chamamos sobretudo o estes cancros têm muitas BRCA1 e o mutações. BRCA2. Sim, mas estas são as mais importantes. Sim. E só para ter uma ideia, o risco da população em geral de ter um cancro do ovário é de 1 a 2%, mas se tiver uma mutação de um BRCA1 é de 40% e se tiver uma mutação do BRCA2 é de cerca de 20%. O que é que estas mutações fazem? Estas mutações basicamente corrigem erros que ocorrem nas nossas células que estão em divisão. Portanto, quando há alterações nas nossas células e há erros, estes genes vão produzir proteínas que vão corrigir os erros. Quando há alterações destes genes, destas proteínas, não há possibilidade de corrigir e os tumores vão desenvolver-se. Nós, hoje em dia, temos medicamentos, além da quimioterapia, da cirurgia, que são fundamentais para o cancro do ovário, para o tratamento do cancro do ovário. Temos medicamentos mais específicos, medicamentos biológicos, que vão inibir, vão atuar em enzimas, que nós chamamos de SPARP. Estas enzimas o que é que fazem? Vão corrigir precisamente defeitos que ocorrem na divisão celular. Então aqui nós aproveitamos as células que, por sua vez, já têm alterações na reparação do DNA, vão utilizar estas enzimas, as células tumorais nomeadamente, para as corrigir. A quimioterapia o que faz é induzir nas células em crescimento alterações na sua divisão celular e se nós inibirmos estas enzimas de reparação com estes agentes biológicos, o que estamos a fazer é, de uma forma mais eficiente, E em que doentes é que são aplicados esses medicamentos? E são comparticipados? Porque há aqui o problema da comparticipação. Sim, a comparticipação destes medicamentos e já existem em Portugal e são comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde em contextos de doença mais avançada. E já há dados clínicos robustos que nos dizem que quando uma mulher tem um diagnóstico mais inicial e faz uma cirurgia com um intuito até curativo, em que se consegue retirar toda a massa do tumor e que nós fazemos depois uma quimioterapia, mais uma vez com possibilidade de cura, que fazer uma terapêutica de manutenção nestas senhoras, sobretudo se tiverem a tal mutação destes genes BRCA1 e BRCA2, aumenta bastante a eficácia e a possibilidade de sucesso terapêutico, é verdade. Dr. Paulo Cortes, deixe-me falar aqui com a Cláudia Fraga, uma vez que é um exemplo vivo e positivo de ter passado por esta experiência de cancro. Portanto, o cancro do ovário, como já foi dito, é um cancro raro e silencioso e nós estamos aqui para lhe dar voz. E é muito importante que o Serviço Nacional de Saúde comparticipe os medicamentos em primeira linha. E porquê?
porque Todos os medicamentos? os medicamentos que existem e que possam ajudar, porque ao salvar uma mulher estamos a aumentar a qualidade de vida. Claro. 85% das mulheres têm uma recidiva, ou seja, volta a ter um cancro num outro sítio com a origem do primeiro cancro, para toda a gente perceba. E 30% das mulheres morre. Portanto, com participação dos medicamentos em primeira linha para evitar que haja uma recidiva é essencial. Como o doutor disse muito bem, já há para as mutações BRCA, mas não há para equidade de acesso à medicação em primeira linha para todas as mulheres. E nós lutamos para isso, porque é essencial. A maior parte destes cancros não tem acesso a estes medicamentos? Não, a maior parte não é comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde ainda, só é comparticipado desde janeiro para as mutações BRCA. Mas para quem não é mutável, e por exemplo eu não tenho mutação, não há comparticipação. Só há a seguir, depois de haver uma recidiva. Ora, uma recidiva sai muito mais caro ao país, porque, por exemplo, dando o meu exemplo, eu fui operada em 2015, fui retirado tudo e em 2019 tive uma recidiva. Foram mais 4 operações, mais um ciclo de quimioterapia. Ora, isto E nessa ao fase país o sai muito Estado mais já caro. comparticipou? A seguir comparticipa. Há algumas pessoas que comparticipam, há outras que não. Portanto, não há equidade. E isto é um stress enorme para qualquer mulher. Seria melhor até o Estado participar logo no início? Porque Exatamente, sai muito mais barato mais ao curas país. e podia ser. Melhor, aumenta-se a qualidade de vida e a esperança de vida das mulheres. Portanto, temos que lutar para que o Serviço Nacional de Saúde e quem de direito perceba que, ao participar a medicação em primeira linha, está a poupar muito dinheiro ao país, em vez de estar a gastar. Que impacto é que isto tem entre os doentes, ao doutor Paulo Cortes? No fundo, vocês querem curar pessoas. E quando são confrontados com estas situações, por exemplo, pessoas que não têm possibilidade de aceder aos medicamentos e veem que a doença progride, Bom, o que é que faz um médico? em Portugal, sejamos claros, nós temos feito um bom caminho. E é verdade que os tratamentos e as aprovações têm que ser baseadas em estudos científicos sólidos. E, na realidade, os resultados que nós tivemos primeiro, com mais eficácia, foram no grupo das mulheres que apresentam a tal mutação dos genes. É aqui que o tratamento realmente é mais eficaz. Mas nós queremos sempre fazer melhor. Qual é a percentagem? Eu tenho aqui uma informação de 85% das mulheres vai ter essa recidiva. Exatamente, e 30% Não, estamos a falar de coisas diferentes. A percentagem de senhoras, de mulheres que têm esta mutação destes genes é de cerca de 10% a 15%. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa. Sim. E o que eu estava a explicar-lhe é que quando nós testamos um novo medicamento, estamos primeiro numa população de doentes em que, à partida, há maior possibilidade de benefício. Mas depois, uma vez provado esse benefício, nós tentamos sempre fazer melhor e olhamos para as outras mulheres que não têm a mutação. E nestas outras, na realidade, há algumas que beneficiam em circunstâncias determinadas desta medicação, como beneficiam de outras. Aqui a questão fundamental, e foi dito até nesta peça que apresentaram anteriormente, é a discussão, a equipa interdisciplinar em que nós tomamos decisões e as decisões têm que ser individualizadas de caso a caso. Obviamente que e seria desejável que nós, em contexto de tal reunião interdisciplinar ou multidisciplinar, tivéssemos acesso às melhores terapêuticas para os melhores casos. Vamos ter que terminar, claro. Infelizmente. Quero que deixe uma mensagem muito rápida da associação e de esperança para as pessoas que estão a passar por essa situação. É essencial que logo que se tenha um sintoma, é essencial que as mulheres sintam o seu corpo, que vão ao médico de família e que celermente sejam encaminhadas para uma boa equipa médica especializada em cancro e uma boa equipa médica oncológica. E é essencial também que
as pessoas, portanto, como eu já disse, sintam o seu corpo e não descurem e não deixem para amanhã porque pronto, há uma dorzinha de barriga ou há um cansaço extremo, porque a maior parte dos cancros do ovário são, como eu disse já, silenciosos e não têm grandes sintomas. Quando há um sintoma, às vezes já é tarde demais. É tarde demais. Muito obrigada a ambos por terem estado aqui connosco. Infelizmente temos que terminar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.